Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o fundo dessa página virar isso. Bom, primeiro de tudo eu tenho que falar que eu tive inspiração no filme da Pocahontas, da Disney, e que eu assisti só agora depois de adulta. E que filme maravilhoso! Bom, eu adoro filme de desenho, então eu sou suspeita pra falar. Mas é um filme maravilhoso, muito bom, eu recomendo pra quem gosta. Bom, vamos lá começar então. Primeiro, eu desenhei a Pocahontas num sulfite à parte. Vocês podem ver que eu coloquei o papel vegetal em cima do meu desenho. E agora peguei uma lapiseira, mas pode ser um lápis também, e vou copiar o meu desenho que estava na folha sulfite pro papel vegetal. E você tem que tomar bastante cuidado também para não esquecer nenhuma parte. Então você tem que copiar igualzinho como você tinha feito pro papel vegetal. Ah, e outra coisa, às vezes o papel vegetal é muito caro, né? Ele vem em bloco, mas também você pode usar um papel de seda, aqueles que a gente embrulha presente, ou você também pode usar o papel manteiga que a gente usa para cozinhar, que você encontra em mercado, que às vezes é muito mais barato. E com essa técnica você consegue fazer qualquer fundo, mesmo que você não tenha muita habilidade com desenho, você consegue transferir uma imagem de um lugar para um fundo que você queira e você consegue ajustar do jeito que você quiser o seu desenho. Então, nessa hora que você estiver copiando o teu desenho em papel vegetal, aí não tá mostrando, mas eu prendi o papel vegetal junto com o papel sulfite naquele bracinho que tem a prancheta, tá? Porque não pode mexer, ok? Então, sei lá, se você não estiver usando uma prancheta, você pode usar uma fita crepe, um durex para você prender ali o papel para ele não se mexer, para ficar bem certinho o desenho. Uma outra dica para não esquecer, né, de passar em alguma parte, o que você pode fazer, você deixa presa as folhas. No caso aí eu deixei presa em cima, né, as duas folhas. Então, quando eu tinha dúvida se eu já tinha passado em algum lugar, eu só levantava o papel vegetal assim, para ver se aonde é que eu tinha passado e aonde não. Mas para isso a folha tem que estar presa de algum lugar ali que você esteja copiando. Então eu fiz a Pocahontas ali, olhando pro lado assim e segurando uma bússola, que quem já assistiu ou quem for assistir vai entender que essa bússola é um objeto que marca bastante no filme. Então, agora, depois de ter já copiado o desenho, eu vou ficar só com a minha folha vegetal, meu papel vegetal, e vou virar ele do outro lado. Porque agora eu vou vir com um lápis bem forte, tá? Eu tô usando aí o lápis 4B da Faber-Castell, porque ele é bem forte, assim. Às vezes você tá desenhando e se você passar a mão em cima, ele vai borrar. Então é bom que seja um lápis assim que solte bastante grafite, tá? Então agora o próximo passo eu vou pegar esse lápis e vou passar em cima de todos os traços que eu fiz. Se você quiser também, eu lembro que na época do colégio eu só passava o lápis em tudo, assim, sabe? Eu não passava traço a traço. Mas é que daí ele faz muita sujeira, porque como é um lápis forte, ele depois, a hora que você colocar no livro, ele vai ficar tudo sujo, sabe? Então, eu prefiro fazer assim, de passar só nos traços mais importantes, porque aí não vai fazer tanta meleca depois no livro, né? Porque depois, se borrar, vou ter que apagar. Então é isso, aí você vai e passa em todos os traços, também não deixando de esquecer nada. E se for algum detalhe pequeno, assim, como na boca, ali no olho, em vez de fazer traço a traço, você pinta toda a boca, pinta todo o olho, porque às vezes é melhor. Mas do resto você faz assim mesmo. Então, mais uma vez, é importante não esquecer nenhuma parte, porque a hora que você estiver transferindo pro livro, se não tiver o grafite do outro lado ali, o desenho não vai ser transferido, tá? Então, para usar essa técnica, tem que ter paciência, mas no final vocês vão ver que fica bem legal. E para fazer a avó dela, que é a avó Willow, que é uma árvore, eu usei a mesma técnica, só que eu tenho que confessar para vocês que eu dei uma copiada no desenho da avó dela, porque eu achei muito complicado desenhar, então eu preferi copiar porque eu queria que ficasse igual mesmo e que lembrasse. Mas a técnica foi a mesma. Só que dessa vez eu peguei uma imagem no computador, coloquei a folha sulfite em cima, copiei os traços, depois transferi pro papel vegetal e aí eu transferi pro livro usando a mesma técnica que eu tô fazendo na Pocahontas. Então agora nós vamos transferir a imagem pro livro. Então você pega o desenho que você quer transferir a imagem, você pensa onde que você vai querer encaixar. Então eu vou colocar minha prancheta para ficar bem durinha
a página para ser melhor de transferir. Então aí, ó, prendi a folha do livro, eu vou prender também a minha Pocahontas para encaixar direitinho aonde que eu quero, para ela não se mexer enquanto eu estiver transferindo. Então eu coloquei ela mais ou menos no centro ali da página. Então aí eu coloquei da seguinte maneira, aonde eu passei o meu lápis 4B, ele tá encostando na página, certo? E aonde eu tinha usado a lapiseira, ele tá voltado para cima. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou voltar com a minha lapiseira para poder passar em todos os traços que eu tinha feito, porque aí a hora que eu fizer força com a minha lapiseira contra esses meus traços, do outro lado tem o grafite grosso, então eu vou conseguir transferir esse meu desenho para a página. Então é aí que você também tem que tomar cuidado para não esquecer nenhuma parte. E se ficar em dúvida, dá uma levantada no papel vegetal e abaixa, porque daí você consegue conferir. Ele vai estar preso ali, ele não vai sair do lugar, ele vai ficar no mesmo lugar. E aí é só isso, você vai contornando todo o desenho até ter transferido tudo pro papel que você quer. Essa técnica é legal porque às vezes eu, por exemplo, eu tenho medo de direto desenhar no livro, e como eu não tenho muita prática com desenho, eu fico apagando, sabe? Então às vezes acaba estragando a folha, rasgando. Então com essa técnica você consegue desenhar numa outra folha que se rasgar não vai ter problema nenhum. E aí você consegue transferir, mesmo que tenha ficado borrado na outra folha, você vai transferir só o que você quer, do jeito que você gostar. Meu, essa técnica eu lembro que eu aprendi no colégio, na minha aula de artes. E assim, eu usei por muito tempo, desde pequena, sempre que eu queria transferir, copiar alguma coisa, eu fazia isso e dava muito certo. Aí agora que eu já verifiquei que eu tinha transferido tudo, eu vou voltar com a minha lapiseira para reforçar esses traços, porque às vezes ele fica fraquinho, sabe? Então você volta com o teu lápis, com a tua lapiseira, seja o que for, e aí você passa de novo em cima dos traços. Gente, é complicado, né? Mas enfim, eu acho que vale a pena, acho que fica muito bom. E aí você passa de novo para reforçar os traços para enxergar melhor depois, né? Porque aí depois, como eu vou fazer um fundo com lápis aquarelável e aquarela, eu vou contornar todos esses desenhos com uma caneta prova d'água para ela não borrar depois. Então, antes de começar a pintar e tudo, na página que eu desenhei a árvore, as folhas estão completas, né? Que vocês sabem que às vezes a Johanna, ela pinta uma página com vários detalhes e na outra ela deixa os detalhes para você completar. Então, antes de pintar, eu sempre gosto de deixar tudo marcado, tudo que eu tiver que acrescentar no desenho eu já deixo pronto para depois só vir e pintar as coisas. Então, como na página da Pocahontas as folhas não tinham os detalhes, então aí eu comecei vim com o lápis e comecei a passar nas folhas e fazer os detalhes como eu queria. Então eu olhava na página que já tinha as folhas prontas para ter de exemplo, e aí eu tentava copiar, assim, mas tinha algumas coisas que eu meio que inventei, assim, sabe? Então aí vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou vir com a caneta nanquim, prova d'água, e vou passar tudo aquilo que eu fiz de lápis nas folhas, eu vou passar por cima com a caneta. Então essa minha aí, se eu não me engano, é a ponta 005, é uma ponta bem fininha, para fazer um traço bem delicado. E depois que você faz isso, você nem percebe que foi adicionado mais tarde. Eu sei que tem uma página, eu acho que se não me engano é do Jardim Secreto, que também era a mesma coisa. Uma página tinha bastante detalhe e o outro você tinha que completar. E eu completei, só que assim, tipo, eu não pintei ela ainda. Aí toda hora que eu olho, tipo, pra mim eu acho que já veio no livro assim, sabe? Porque se você usa uma caneta bem fininha, parecendo com a impressão do livro, nem parece que você adicionou depois. Então agora eu vou contornar Pocahontas do mesmo jeito. O que eu vou fazer agora, eu vou usar essa máscara de fluido, que ela serve pra usar quando você pinta aquarela. Então assim, você pega um pincel, né? Você pega essa máscara, pega um pincel e você vai passar em todas as partes que você quer que a aquarela não pinte. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar um pouco na borda da árvore e em todas as folhinhas. Essa parte foi um saco fazer, porque eu tive que fazer folhinha a folhinha, o pássaro ali também eu tive que preencher, e tem umas folhas minúsculas, mas
mas eu não queria que pintasse, porque depois, quando eu for pintar as folhas, o lápis podia não pegar ou podia mudar a cor do lápis, né? E eu não queria isso. Então eu despejei um pouquinho ali no meu godê. E aí eu fui passando. Esse produtinho aí, ele é tipo um latex, assim, sabe? É uma borracha. Você passa na folha. E aí depois que seca, ele vira tipo uma borracha, assim, que ela estica. Então a hora que você terminar, eu vou mostrar mais pra frente, a hora que termina e que seca, né, que você termina o seu trabalho, aí você tira ela, então você vai tirando assim, vai puxando. Então aí eu peguei um pincel bem fininho e fui, tipo, tentando cobrir o que eu queria, só que confesso que foi bem difícil e teve umas partes depois que a aquarela acabou pintando, mas vocês vão ver que depois eu dei um jeito de arrumar isso. Então, nesse processo aí, coloca uma música e é uma terapia, né? A gente não tem pressa para pintar, né? Então você vai e faz com paciência. E talvez quem não tiver esse fluido, esse produtinho, eu não sei como ficaria para pintar em cima, se você conseguiria depois pintar com um lápis de cor em cima. Não sei, sabe? Mas como eu comprei agora e eu queria testar esse produto, eu fiz assim, né? Mas assim, vocês também, caso queiram pintar tipo a página e passar por cima das folhas, vocês poderiam usar uma canetinha depois, né? Algum lápis, um lápis bem forte. Não sei, aí tem que usar a criatividade. Ou se você não importar de alterar um pouco a cor das folhas depois também, você pode pegar o pincel ali e passar direto a aquarela, como eu vou fazer depois. Então, aí eu já aproveitei e já pintei as duas partes, mas eu não filmei porque senão ia demorar demais. Então vocês podem ver que fica um brilhinho, assim, ele fica meio grudento, assim, é engraçado. Então, para fazer o meu fundo, peguei bastante foto da internet para ter de inspiração. E assim, o filme da Pocahontas, ele é um filme antigo, sabe? Então, se você parar para analisar, os fundos, eles não são muito tecnológicos. Então é uma coisa assim que é rústico, sabe? Inclusive, alguns filmes da Disney, o fundo era pintado à mão. E aí o desenho, o movimento de personagem e tudo mais, eles faziam o desenho passo a passo com movimento para fazer. Mas o fundo, normalmente, era um fundo estático e eles pintavam à mão. Eles faziam tipo um quadro e depois eles faziam o filme em cima. Não sei como, mas eu sei que alguns filmes eles faziam assim. Então, o que eu tentei fazer as cores do fundo foi puxado para um azul, assim. Então, eu sei que tem uma cena da Pocahontas que ela tá no pé da árvore, que o fundo, ele tem vários tons de azul e verde. Então, ela tem tipo uns cipós pendurados, que na verdade eu acho que são as folhas da árvore, que é a avó dela, né? E então, eu peguei um lápis aquarelável, eu tô usando esse da Lyra. Esse é um lápis que eu comprei e confesso que é muito difícil usar ele. Ele é bem pigmentado assim, mas eu ainda não descobri qual que é o melhor jeito de usar. Então, acho que o melhor jeito é aquarelando, porque se for pintar assim, igual a gente usa Faber-Castell, não fica muito bom, assim. Porque o Faber, você consegue tanto ter um trabalho bom, tanto usando ele seco, quanto aquarelando ele, né? Mas esse aí, usando seco, ele não fica bom, sabe? Ele tem muito pigmento, ele fica meio grudado, assim, sabe? Então, resolvi usar esse aí porque é o único jeito que eu consigo usar ele. Então, eu comecei colocando um azul bem escuro ali em cima, e à medida que vai descendo na página, eu fui clareando o tom de azul. Então, deu um pouquinho de trabalho, porque como tinha bastante folha, eu tive que ficar desviando e tal, né? Então demorou um pouquinho. Então aí eu achei que começou a ficar muito claro, sabe? Então eu voltei com os lápis e fui passando um pouquinho mais forte em todas as camadas que eu já tinha feito. Então, para quem tiver interesse e quiser fazer esse degradê de cores e tiver esse lápis, o nome dos lápis que eu usei foi esses aqui, ó. Eu vou começar do mais forte pro mais claro, tá? Então, o mais forte é o Light Cobalt, que é o número 20-100, final 44. O Paris Blue, que é 20-100, final 50. O
Light Blue, que é o 20147, o Aquamarine 20154 e o True Green, que é o 20162. Normalmente eu só uso esses lápis por números porque eles estão em inglês, eles estão em alemão e inglês. Alemão, né, impossível de ler. Em inglês até dá, mas às vezes quando a gente tá trabalhando é mais fácil o número, porque você já vê, ó, bate o olho e já sabe, né? Então, é esses aí. Então é assim, é um azul bem escuro, vai clareando, e aí no final é um tom meio esverdeado. Eu não quis colocar muito verde, porque na hora eu tinha pensado que eu queria colocar umas folhas assim, sabe? Caindo. Só que aí no final eu decidi mudar e achei que ia ser melhor se eu fizesse só o fundo assim, porque eu fiquei com medo de estragar o desenho. Então eu não fiz nenhumas folhas caindo assim. Até porque senão ia ficar muito poluído assim, porque já tem muita folha na página, né? Então achei melhor ficar desse jeito aí. Então aí agora eu tive que apontar um dos lápis e eu sou muito mão de vaca, né? Então eu não queria desperdiçar porque quando você aponta, ele vai a madeira, mas vai a mina também, né? Então para aproveitar ao máximo, eu peguei toda aquela parte que tinha saído no apontador da mina e fui passando com o dedo ali para também já usar ao máximo o lápis, porque esse lápis não foi barato, né? Então vamos aproveitar aí sem desperdiçar. Bom, depois de ter chegado no final ali, ter passado um verdinho assim, só para dar um tomzinho diferente, como na outra página eu vou fazer um fundo com tons assim mais pôr do sol, com roxo, rosa, laranja, eu peguei um dos lápis aquareláveis da Faber, só que esse lápis aí eu comprei aqui no Canadá, eu comprei, se não me engano, na Amazon, e ele é feito na Tailândia, então ele é um pouquinho diferente, assim. Não sei se é parecido as cores ou não, mas eu sei que ele é por número também, igual da Faber, mas não é uma numeração igual, assim. Ela, se não me engano, ele é 400 e alguma coisa, é uma numeração diferente. Mas enfim, aí eu já quis puxar um pouquinho pro roxo ali pra já começar a emendar na outra página. Porque senão depois de seco, acho que ficaria mais difícil pra eu mesclar as cores, né? Aí eu vim com rosa também e fui passando perto do roxo, assim, entrando um pouco mais no azul ali. Só que assim, gente, olha, eu já vou ter que começar a falar que eu deveria ter passado mais forte o lápis de cor, porque a hora que eu for aquarelar, não vai ficar do jeito que eu queria, vocês vão ver aí. Porque ali em cima, vocês podem ver que eu fiz bem forte, né? Agora embaixo ali, parece que não ficou muito, né? Aí eu até tento voltar com os lápis ali pra dar uma reforçada, mas vocês vão ver, não ficou do jeito... Não ficou ruim, mas também não ficou do jeito que eu queria que ficasse. Agora a gente vai começar a aquarelar e na hora eu pensei, vamos ver essa mágica acontecer. Então vamos lá, eu peguei o pincel, tô usando um pincel chato. Eu peguei ali um papel toalha mesmo, aqueles que a gente usa na cozinha ali pra chupar a banha da batata frita, quando a gente frita ela. Eu tô usando 2 potinhos, eu tô usando um que vai ser com água limpa e o outro que eu vou tirar o excesso pra limpar. E então comecei ali dando uma umedecida já no pincel, molhar bem, deixar bem úmido, sequei um pouco. Aí depois eu vou molhar de novo, eu vou tirar um pouco o excesso para não encharcar o livro, né? Porque esse livro aí não tem uma folha tão grossa assim. E aí a pessoa toda alegre vai lá, começa a passar o pincel no negócio. Ok, eu tava esperando bem mais que isso. Mas enfim, deu uma aquareladinha ali, né? Não ficou assim uma maravilha. Confesso que foi bem difícil aquarelar isso, tive que passar bastante o pincel e eu já senti que a página deu uma enrugada, assim, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que vai virar esse negócio? Aí a hora que eu vou subindo, vai melhorando um pouco, assim. E eu tô acostumada a usar o meu pincel com
o reservatório de água, né? Então, tipo, eu sempre tenho água. Então eu não tô acostumada a usar esse... Gente, foi a primeira vez que eu tô usando aquarela... Mentira, não é a primeira vez, porque eu já usei em outro pra pintar um fundo. Mas foi assim, tipo, preto, que eu queria preto. Então eu não usei tanta água, usei mais aquarela pra ficar bem preto. Então a página não ficou tão enrugada, assim. Mas aí, como eu queria que ficasse um tom mais suave, né? Eu tive que usar um pouco mais de água. E a pessoa que é retardada não passou lápis suficiente para ficar do jeito que queria. Mas, enfim. É testando, né, gente? É a primeira vez que a gente faz, às vezes não sai muito bom, mas depois a gente arranja um jeito pra consertar o negócio, certo? Então, o que eu percebi que toda hora eu tinha que ficar molhando mais o pincel, assim, sabe? Porque ele secava bem rápido. Então, tipo, eu passava 1000 vezes, assim, no mesmo lugar, em vez de... E eu fiquei com medo de estragar outra página, sabe? Eu sou muito medrosa, assim, de estragar outra página. Então eu tomo bastante cuidado. Aí fiquei nessa 10 anos, assim, vocês podem ver que às vezes eu passava num lugar, assim, ficava naquele lugar pra ver se sumia o negócio, o risco, né, do lápis de cor. Eu não sei também se é o lápis, esse lápis aí, sabe? Depois eu vou fazer um teste se com o lápis da Faber seria melhor. Porque às vezes eu tenho a impressão que, apesar de ser o lápis da Faber escolar e tudo mais, ele parece que ele dissolve mais, ele não fica com tanta marca, assim, né? E esse aí eu não sei, eu tenho que descobrir ainda como que eu tenho que usar ele. Mas eu acho que eu devia ter passado mais lápis de cor, deixar bem forte. Meu, olha isso, a página já tá, tipo, enrugando tudo. Meu, começou a me dar um desespero, sério, eu fiquei muito triste. Aí eu até perguntei pro meu marido, meu, tá ficando horrível. Ele falava, não, tá ficando bom, tá ficando bonito. Mas sabe quando você vai com uma expectativa, assim, e daí não é aquilo que você queria? Ai, dá um desânimo, né? Mas enfim, quando essas coisas acontecem, a gente tem que ser criativo e arranjar um jeito de arrumar. Como vocês vão ver mais pro final ali, como que foi que eu arrumei essa página. Então aí nessa hora, aquilo que eu passei ali, que é o fluido para aquarela, vocês podem ver que não tá pintando as folhinhas, né? Então eu achei que foi bem bom, assim, eu gostei desse produtinho. Só que eu também, é que eu não tinha um pincel menor, sabe, pra fazer, porque tem umas folhas muito pequenininhas. Se eu tivesse um pincel menor pra fazer mais detalhes, assim, talvez eu tivesse coberto melhor as folhas, mas eu não tinha, então por isso que teve algumas folhas que ainda passou a aquarela. Mas foi bem pouco, assim, acho que não vai ficar tão ruim depois no resultado. Aí começa a chegar no final, começa a ficar lindo, né? Ai, gente, eu gosto de cor forte, assim, sabe? Que em cima ali, como o lápis era bem mais forte, ficou bem mais bonito. Bom, aí eu terminei entre aspas, né? Porque se eu quisesse mexer em alguma coisa nessa página, eu tinha que esperar um tempão, porque sabe como é que é a aquarela, né? Tem que esperar secar, porque senão não ia adiantar eu passar de novo o lápis por cima, porque pode acontecer de riscar a página, de furar a página, porque a folha ainda vai estar muito mole, vai estar com água, então é bom que você espere. Então eu fui lá, assisti um filme e tal, nem lembro se eu terminei no mesmo dia ou não. Mas aí a hora que secou, eu voltei com os mesmos lápis e fui reforçando, fui passando mais o lápis. Porque eu tava na esperança de que ia dar certo e ia ficar do jeito que eu queria. Então eu voltei com os mesmos lápis, fui passando nos mesmos lugares e tudo mais. Aí peguei o pincel, vamos aquarelar de volta, né? Morrendo de medo de novo, porque falei, meu, a página já tá ó, né? Vou passar mais água em cima. Nossa, fiquei morrendo de medo. Aí, tipo, ficou um tom melhor, assim, né? Porque ele não ficou tão claro, ficou melhor que tava antes, né? Só que aí, mesmo assim, eu não gostei. Peguei essa minha aquarela aí, comprei acho que no mercado, foi bem baratinha essa aquarela. Ela é escolar também, se não me engano. Aí, o que eu fiz? Eu não tinha um verde, assim, muito claro, parecido com o tom que eu tinha usado do lápis de cor.
Então eu peguei aqueles 2 tons de verde ali, que é um verde mais claro e mais escuro, para tentar chegar mais ou menos naquele tom ali. Aí eu peguei o roxo que tinha ali na aquarela, pintei um pouco ali para dar uma mesclada enquanto o verde estava molhado ainda. E daí depois eu peguei o âmbito verde, fui tentando achar cores parecidas na aquarela e fui pintando por cima, porque eu não gostei do efeito que ficou com o lápis de cor, que ele ficou bastante riscado e não gostei muito. Então aí eu fui subindo, aí eu fui pegando alguns que eu achava parecidos, sabe? E aí foi ficando assim a aquarela, e até que eu gostei, sabe? Mas vocês podem ver que, imagine, eu passei 3 camadas de água em cima da folha. Nossa, eu achei até que essa folha segurou, viu? Achei que ela foi bem valente, porque 3 camadas de pincel com água não é pouca coisa não. Para uma folha que não é própria para isso, né? Então aí depois eu dei um tempo de novo para secar, e aí eu comecei a tirar aquele fluido lá para aquarela. Então vocês vão ver que ela parece uma borrachinha assim. Então eu comecei tirando ali da árvore, porque tava mais sequinho ali, né? Então assim, você vai passando o dedo, ele vai enrolando assim, é bem louco. E aí você vai tirando. E tem que ter paciência também, tá? Se eu não me engano, não sou expert nisso, mas eu já vi em algum Instagram que eu acompanho, que eu não sei se é porque estava molhado e a mulher tirou antes, não sei o que aconteceu, que acabou rasgando a folha. Então você tem que tomar cuidado só na hora que você for tirar, tentar tirar com cautela, porque pode estragar a folha. Então eu dei um zoom aí pra vocês verem como é que tira o negócio, é muito engraçado. Ai, é tão bom, sabe? Aí parece dar uma tranquilidade, assim. É tão bom, é desestressante, sabe? É legal ficar tirando esse negócio aí. Parece quando você, na época de colégio, assim, que você passava cola na mão, assim, sabe? Daí você ia tirando aquela pele, assim. Só eu fazia isso? Tem alguém aí que fazia isso também? Eu gostava de ficar tirando a cola da mão depois que secava. Então, tipo, teve umas partes ali que ficou um pouquinho mais difícil de tirar. Então eu tentei usar um pouco a minha unha ali, ou tentar esfregar o dedo em cima também, que eu já vi gente fazendo isso. Você esfrega o dedo, vai fazendo um rolinho assim, pra poder tirar o fluido. Daí, a hora que eu tirei o fluido, eu percebi que teve alguns cantos que não pegaram a tinta, né? Que eu passei além. Então aí eu voltei com a aquarela rapidinho ali e dei uma reforçada onde não tinha pego a aquarela. Então, tirando das folhas aí, vocês vão perceber que algumas eu já tirei o negócio, mas ficou algumas partes pegaram, né, a aquarela. Aí eu fui tirando aí, jogando do lado essa coisa, esse fluido aí. Então aí, o que eu fiz agora, né? Depois que eu tirei aquela borrachinha, como eu percebi que algumas folhas ficaram com tinta, e eu não queria que ficasse assim, porque depois eu vou usar cores que não tem nada a ver com azul. Então eu peguei o lápis borracha da Faber-Castell. Não sei se todo mundo conhece, mas é um lápis em formato de... Não, é uma borracha em formato de lápis. Então eu peguei o lápis borracha da Faber, que é uma borracha em formato de lápis, que é bom para quando você quer apagar detalhes, essas coisas assim. Então, como é aquarela, ela não é tão forte assim, né? Então o que eu fiz foi, em alguns lugares que tinha pego bastante a tinta, eu passei o lápis e depois eu tentei fazer uma gambiarra ali, peguei uma caneta branca e tentei, tipo, passar assim pra dar uma clareada, sabe? Porque em alguns lugares não consegui tirar muito bem a tinta, assim. Então aí eu tentei passar a caneta branca pra na hora que eu vir com as outras cores por cima das folhas não dar tanto contraste, assim. Então é isso, gente. O vídeo de hoje ficou assim. Eu
eu quis mostrar pra vocês um pouquinho do processo de como eu construí esse fundo, como que eu fiz pra colorir ele. Então, no próximo vídeo, eu não sei se eu vou mostrar o fundo, se eu vou pintar as folhas. Provavelmente eu já vou pintar as folhas e vou tentar pintar a Vó Willow, porque eu gosto de ver como é que vai ficar. Tô ansiosa pra ver como é que essas folhas aí vão ficar, vocês vão ver. Pra quem assistiu o filme ou quem quiser assiste Pocahontas, vocês vão ver que as folhas não vão ser verdes, elas vão ter umas cores bem loucas, assim como aparece no filme. E eu acho que vai ficar bem legal. Então eu espero vocês no próximo vídeo pra ver como é que vai ficar essa página louca aí, porque até agora foi muita aventura. Então é isso, obrigada por vocês terem assistido. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!